Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Boa tarde, o podcast dos líderes começando hoje, dia 8 de abril, às 3h09. Hoje um entrevistado muito especial, meu amigo Alan Hora. Alan, ele é diretor da Democratize Investment, é o CEO da Democratize Investment, e vai conversar conosco sobre as suas finanças pessoais, sobre a sua possibilidade de aplicações no mercado financeiro, dentre outras coisas. Muito bem-vindo, meu querido Alan Hora. Bem-vindo, amigo. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, satisfação enorme. Satisfação é minha estar aqui novamente nesse podcast, contribuindo, aqui para a sociedade alagoana. Perfeito. É um grande prazer. Vamos bater um papo hoje descontraído, Com sobre certeza. educação financeira e investimentos. Perfeito. Pois bem, Alan, por gentileza, podemos sentar. Como nós falamos inicialmente, Alan Hora, ele é CEO da Democratize Investment, é um educador financeiro, ele faz questão de dizer isso, realmente o é, bacharel em administração de empresas, possui certificado nacional do profissional de investimentos pelo CNPI, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e detém MBA em Macroeconomia e Portfólio Management. Então veja que nós temos um profissional qualificadíssimo e ele que está aqui para conversar conosco sobre educação financeira, sobre o seu investimento, dentre outras coisas. Meu querido Alan, mais uma vez bem-vindo. A pergunta inicial é sempre a seguinte: quem é o líder dito pelo próprio líder? Então, quem é Alan Hora dito pelo próprio Alan Hora? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes. Alan Hora é um profissional muito dedicado, muito compromissado, e que ao longo da sua vida foi construindo seu profissionalismo, aprendendo, crescendo, e hoje atuo como CEO, como o senhor já apresentou aqui, da Democratize Investment, que é uma instituição de educação financeira e uma casa de análise de investimentos. Hoje estamos bem posicionados aqui no mercado Nordeste, atendemos muitos clientes. Nós temos um curso de educação financeira e investimentos, que inclusive será realizado no mês de abril, no mês de maio, no dia 8, dia 9 de maio, 15 e 16 de maio, vai ser realizado aqui no Instituto Carlos Conce, um grande privilégio de estar realizando um curso aqui nesse instituto. Nossa. E vamos estar aqui falando um pouco sobre isso, educação financeira. Perfeito. Alan, atualmente a sua carteira de clientes, ela administra aproximadamente quantos milhões de reais de ativos acompanhados, atuando com foco em análise macroeconômica, seleção de fundos de investimento, dentre outras coisas? A nossa especialidade é construir portfólios de investimentos, onde investidores podem investir através desses portfólios. Hoje, nós possuímos uma carteira de aconselhamento que está girando em média de 90 milhões de ativos. Então, sobre nosso aconselhamento. Então, são investidores que investem através do nosso portfólio. Perfeito, perfeito. Mas muitas pessoas dizem que trabalham muito, mas no final do mês, final do mês, o dinheiro simplesmente desaparece. Por que isso acontece, Alan? Professor, isso acontece porque a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Na escola a gente aprendeu sobre matemática, educação, física, geografia, mas nunca nos ensinaram como nós nos devemos lidar, com o nosso comportamento com relação às nossas finanças. E isso faz com que a gente tenha um desequilíbrio orçamentário, fazendo gastos ineficientes. Com isso,
realmente não sobra dinheiro. Então, tudo está relacionado à educação financeira, as pessoas precisam aprender a lidar com o seu dinheiro, o seu comportamento que também influencia nas suas finanças. E é por isso que as pessoas têm essa falsa impressão. Mas a partir do momento que você sabe organizar suas finanças, né, e você começa a identificar onde estão os problemas, o dinheiro começa a sobrar. Né? E aí é importante saber como investir esse dinheiro. Como você falou aí, essa dificuldade em saber gerenciar o dinheiro, né? A gente sabe que essa dificuldade de gerenciamento causa endividamento. Então, reportagens diversas, esses dias eu estava na Globo News e falava-se sobre esse endividamento das famílias brasileiras. Então, sendo os nossos problemas hoje, esse endividamento das famílias brasileiras, o que você recomenda a essas famílias para melhor gerenciar, fugir do endividamento, administrar melhor as suas finanças? As pessoas costumam lidar com o seu endividamento negociando e parcelando essas dívidas. No entanto, qual foi a causa desse endividamento? Perfeito. Então, isso está muito relacionado ao nosso comportamento. Né? O que foi que levou a gente a chegar naquela situação, naquela condição. Então, para você identificar quais são essas causas, você precisa diagnosticar, ter um orçamento, ter um controle do seu orçamento. Né? E claro, é óbvio isso, né? E depois que você tem todas essas informações, mudar o seu comportamento. Né? Porque a gente tem muitos hábitos, perceba que o comportamento está muito relacionado com as nossas finanças pessoais. Perfeito. Bom, muita gente diz que não consegue economizar porque ganha pouco, né? Como organizar a vida financeira, mesmo com a renda menor, na hora? Professor, isso é mito. Existem pessoas que possuem renda bastante alta e que têm um orçamento limitado, às vezes até endividado. Entendi. E existem pessoas que têm uma renda mais baixa, mas são organizadas financeiramente e que conseguem, inclusive, construir um patrimônio. Então, está tudo relacionado à educação financeira, como você vai lidar com o dinheiro, com o seu dinheiro, com o seu orçamento. E você precisa assumir o controle disso. Né? Então, essa questão de que precisa ganhar muito, né, para poder sobrar dinheiro, toda vez que alguém sobe de padrão profissionalmente, que aumenta a sua renda, consequentemente as pessoas costumam consumir mais. Né? E começa a entrar numa situação, num ciclo que isso não é corrigido. Então, isso é um mito. Na verdade, você precisa realmente ter uma organização financeira. Perfeito. Bom, o medo de investir, o medo do investimento. Por que é que algumas pessoas acham que investir é complicado, é arriscado, isso acontece, né? Esse medo tem sido comum, na sua opinião, na vida dos brasileiros? Sim, professor. Né? Porque o mercado financeiro, por muito tempo, ele esteve distante das pessoas. Né? Até mesmo questão de acessibilidade. Né? Com a evolução digital, isso melhorou consideravelmente. Hoje você consegue abrir uma conta bancária. No seu celular, né? No seu celular, está tudo ali na palma da sua mão. Então, isso melhorou consideravelmente. Além disso, os profissionais do mercado financeiro sempre utilizaram um linguajar muito rebuscado. Um jargão técnico, uma linguagem técnica, né? Exato. E isso vai distanciando as pessoas, porque elas não compreendem e se desinteressam. Sim. Mas também as redes sociais vêm melhorando esse ponto com a disseminação, né, de conteúdo sobre educação financeira e investimentos. Isso tem contribuído bastante. E um grande medo que as pessoas sentem é porque ela não tem esse conhecimento. Então precisa adquirir esse conhecimento. Né? Isso é necessário para você dar um passo além, sair da condição que você está hoje para ir para uma condição melhor. Daí o curso, por exemplo, como professor administrar, né? Qual o tema principal do curso e de que trata esse curso para ajudar as pessoas nesse processo de educação financeira, professor Alan Lora? Bom, nós estamos retornando para esse curso, já ministramos
esse curso, eu já ministrei esse curso muitas vezes no passado, né? Eu gosto muito de dar aulas, ensinar as pessoas, ter esse trabalho de desenvolvimento pessoal, das pessoas ajudar nesse processo. O nosso curso é de educação financeira, então nós vamos ensinar as pessoas a como lidar com suas finanças, construir uma planilha orçamentária, gerir melhor sua renda, sua despesa. A partir do momento que você começa a assumir esse controle, você vai identificar onde estão os gastos ineficientes, quais são os hábitos que estão te levando a desperdício de dinheiro. Você começa a controlar isso e aí passa a sobrar dinheiro na sua renda, no seu orçamento, perdão. A partir daí você vai querer investir. Então, o nosso curso vai te ensinar a investir também. Aonde investir? Então, vamos abordar sobre mercado de renda fixa, mercado de renda variável, fundos de investimentos, fundos imobiliários, investimentos no exterior, como investir de forma diversificada, com estratégia. E, claro, né, com muitos insights, que são importantes esses insights, né, para o investidor. Realmente é um conhecimento bastante amplo que nós vamos abordar nesse curso e que com certeza transforma a vida das pessoas. Você falou em investimento no exterior. Eu estive agora nos Estados Unidos, eu estive em Orlando e estive em Nova York. Impressionante, né? Eu além de ministrar a palestra, também acompanhei um curso interessante de como investir no exterior, principalmente na área imobiliária. Então, eu achei impressionante, porque nos Estados Unidos da América, até quem é ilegal consegue financiamento imobiliário. Eu achei impressionante. O imigrante ilegal e tem acesso a financiamentos bancários, né, o que evidentemente permite que ele invista em imóvel, claro, ou para morar, ou mesmo como investimento em si, e assim por diante. Já aqui, a questão do investir, nós sabemos que muitas pessoas não têm orientação, como você mesmo falou, e cometem erros. Qual é o erro que as pessoas cometem quando começam a investir? Professor, o maior erro, sem dúvidas, é investir sem conhecimento. Você investir em algo que você não conhece, você vai empreender em um negócio que você não conhece, com certeza a chance de dar errado é muito grande. Então, para você investir, você primeiro tem que adquirir conhecimento. Pelo menos o conhecimento básico. Fora isso, muitas pessoas investem ouvindo conselhos, dicas de amigos. Amigos que muitas vezes não têm noção nenhuma da questão, né? E não são exemplo de vida financeira para dar dicas. Às vezes é um amigo que está tendo um aconselhamento profissional e que diz, olha, estou tendo um bom resultado com tal investimento. Aquela pessoa capta essa informação e aí procura uma forma de investir naquilo, um gerente, algum de banco, alguma coisa, vai investir e acaba não tendo resultado. Porque o gerente de banco vai puxar para o banco. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado com o conflito de interesse. Né? É verdade. Que existe muito conflito de interesse. Então, esse é um erro bastante comum. E também as pessoas costumam investir sem conhecer o seu perfil de investidor. O perfil de investidor está muito relacionado à sua aversão a risco. Né? O quanto você opta por correr risco, você está disposto a correr risco. Então, a partir daí, você vai investir em produtos conforme o seu perfil. Então, às vezes, uma dica de um amigo que recomenda um produto não condiz nem com o seu perfil de investidor. Quando até permita, meu aluno, eu já disse isso, para tornar mais claro para quem está nos acompanhando, às vezes o amigo tem a maior boa vontade, para ele, pelo perfil dele, aquele tipo de investimento realmente é muito bom, mas é natural que o outro, muitas vezes, que recebe a dica, não tem o mesmo perfil, né? Como você colocou, só apenas trazendo mais detalhadamente ainda, e por isso não funciona. Não é a má vontade do amigo, mas questão de ser perfis diferentes. Exatamente. Né? Além disso, o amigo também não é um especialista, como Alan, por exemplo, é um especialista. Sim. Tem outro ponto também. Às vezes as pessoas têm um recurso, isso é muito comum, Sim. Que vai utilizar esse recurso no curto prazo, Sim. né? 3, 4, 6 meses. E acaba fazendo um investimento em um ativo de longo prazo, características de longo prazo. Então, esses ativos, eles têm volatilidade
na sua rentabilidade. Perfeito. E essa volatilidade, em períodos de curto prazo, como momentos de estresse na economia, pode, né, causar prejuízos, ter uma rentabilidade negativa e causar prejuízos. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai fazer a alocação do seu recurso, saber em que tipo de investimento você está aplicando aquele seu dinheiro. São muitos detalhes, né? Sim. Por exemplo, você investir em uma aposentadoria privada, não é? E investir em CDI. Então, vai depender de uma série de coisas. Sim, são produtos totalmente Diferentes, distintos, exatamente. Então, pode ser que aquele mesmo valor investido em CDI, né, você acabe tendo uma renda no futuro, né, ou acumulando renda, que seja mais interessante do que você fazer a chamada aposentadoria privada. Né? A depender de uma série de coisas, tem que se pensar nisso. O prazo, como você falou, né, a questão de você, já falei em prazo, mas você sacar, quando sacar, como sacar, disponibilidade, né, e assim por diante. Perfeito, muito bom. Existe um caminho específico para quem deseja construir uma renda passiva assim, no futuro? O que você recomendaria, grosso modo, né? Esse é bem interessante, né? Porque o que a gente procura quando a gente está investindo? Né? A nossa liberdade financeira é para construir uma renda passiva no futuro, construir, acumular recursos, que esses recursos no futuro possam te proporcionar uma renda passiva. Qual é o caminho para isso? Primeiro passo de tudo, você tem que ter uma vida financeira organizada. Tem que começar por isso. Segundo passo, tem disciplina. Sim. Porque a partir do momento que você contabiliza sua renda, sua despesa, ter um conhecimento, você tem que ter a disciplina de manter o seu orçamento equilibrado. Né? E que não é fácil. Durante as fases da vida, nossa vida vai se modificando. O mercado vai se modificando. Um dia a gente está empregado, outro a gente está desempregado. Um dia a gente é promovido, outro a gente sai do emprego e assim sucessivamente. Ter a disciplina de manter o orçamento sob controle. Disciplina para investir. Né? Então, existe metodologia que nós vamos te ensinar, inclusive, no curso, como você deve manter isso equilibrado. O terceiro ponto é investir com diversificação e estratégia. Então, por exemplo, eu vou pegar todo o meu recurso, vou investir em um único tipo de ativo, pode acontecer um momento de estresse naquele determinado setor que eu invisto e, consequentemente, o meu investimento não pode ter um resultado negativo. Não só avaliar o tipo de aplicação, mas também, de repente, a instituição financeira, né, mais de uma. Então, porque, por exemplo, o fundo garantidor é até 250 mil. 250 mil. Então, se você tiver 500 mil, ele vai estar em 2 bancos, né? Dois tipos de investimento. Dois tipos de investimento, né? Então, ao menos que seja, exato, ao menos que seja o mesmo tipo de investimento, mas aí que seja metade em locais diferentes, porque o fundo garantidor é por CNPJ e por CPF, não é isso? Exatamente. Nós também para o banco, o mesmo CPF, no banco A e no banco B, eu posso ter 250 mil. Aí estou garantido, ou se eu invisto 250 mil no CPF, eu tenho que investir outros 250 mil, mesmo em outro banco, eu tenho que investir com outro CPF, com outro no meu CNPJ, por exemplo. Não, é 250 mil por CPF. Por CPF. Até 1 milhão por conglomerado financeiro. Perfeito. Então você pode ter 4 vezes 250 mil no seu CPF. E no período de 4 anos. Perfeito. Então posso ter, digamos, se eu tenho 1 milhão, eu posso ter 250 mil no Banco do Brasil, 250 mil na Caixa Econômica, sim. 250 mil no Banco C, no Banco D, e tem 1 milhão resguardado no mesmo CPF para as instituições financeiras diferentes. Olha que interessante, porque se fala tanto no Fundo Garantidor, inclusive agora no Banco Master, né, que está devolvendo, o Banco Central está vendo 400 milhões devolvendo, né, a pessoas que estavam aplicando com cuidado, né, do Fundo Garantidor. Se mantendo no limite. Se mantendo no limite até 250 mil. Exatamente. Perfeito, que interessante. Professor, uma coisa que eu aprendi né, com a vivência no mundo dos investimentos, que eu sou investidor desde 2006, é que a diversificação ela é extremamente importante. Então você tem que diversificar
na renda fixa, renda variável, instituição financeira, em real estate, imóveis, né? Fundos de investimentos, investir no exterior, porque dessa maneira você vai conseguir capturar todas as oportunidades que o mercado te oferece. Porque o mercado ele vive de ciclos. Sim. E todos os mercados, todos os setores vivem de ciclos. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, o que é que os alunos vão aprender neste curso de educação financeira? Né, assim, os principais pontos que serão ministrados, né, dentro desse conteúdo, o que é, portanto, que os alunos vão aprender no curso de educação financeira da Democratic Investment, ministrado por Alan Ora. Bom, eu já dei alguns spoilers, Sim. Né, mas eu queria falar de um outro ponto muito importante, Sim. que também vamos abordar sobre o nosso comportamento. Perfeito. Certo? A gente costuma ter hábitos, e vou citar um hábito muito comum, né, de consumir muito delivery, comida e de comida por aplicativo. Né? E eu já tive casos, falo isso com propriedade, porque eu já atendi vários clientes que costumavam gastar muito, né, com delivery. Perfeito. Não que você não possa comprar um delivery no final de semana, no domingo, mas a partir do momento que eu tenho um caso assim, que uma cliente que tinha uma funcionária em casa, uma cozinheira, que deixava a comida preparada para a noite, e ela chegava em casa junto com o seu marido e pedia comida por delivery. Todos os dias. Todos os dias, praticamente todos os dias. Então isso é um hábito que leva a um desequilíbrio financeiro. Perfeito. Professor, está gastando com a secretária e gastando com delivery. E a comida desperdiçando na geladeira, né? Fica na Isso. Então, só de delivery que a gente conseguiu identificar no levantamento de dados financeiros por mês, essa cliente gastava em torno de R$4.000. Nossa Senhora, é uma coisa... Se deixa só para final de semana, aí pelo menos 3.000. Vários hábitos. Então, a gente vai abordar esses hábitos. Por exemplo, costumamos muito, né, utilizar da contabilidade mental para tomar decisões financeiras. Então, eu vou fazer uma compra, parcelar em 10 vezes, porque a parcela é de R$70, R$100, cabe no meu cartão, eu consigo pagar isso. Aquela falsa impressão que as compras parceladas todas vão caber ali no orçamento. E quando a gente observa, que faz o levantamento desses dados financeiros, essas compras parceladas já estão consumindo cerca de 20%, 30% do orçamento pessoal. Então, a contabilidade mental é um outro viés comportamental que levam as pessoas ao desequilíbrio. E tem muitos outros viéses comportamentais. Então, além de controlar, aprender a assumir o controle das suas finanças, saber investir, que nós vamos te ensinar como investir da forma correta, também vamos falar de comportamentos, né? Como você deve se comportar, né? Identificar hábitos que estão te levando ao desequilíbrio. Fundamental, né? Perfeito. Então, é um curso para todas as pessoas, né? Especialmente pessoas que querem realmente, digamos assim, realinhar o seu comportamento financeiro, pessoas que sabem que entra o dinheiro, mas parece que no final do mês esse dinheiro falta, pessoas que estão com dificuldade de entender pelo menos o básico do mercado financeiro, porque hoje investimento na bolsa se investe a partir de quantos reais na bolsa hoje, na bolsa de valores? Olha, professor, existem ações hoje negociadas na bolsa de valores por R$2. Perfeito. Então você já consegue investir. Não, perfeito. Ou seja, com R$1, R$2, R$100, R$500, já pode investir na bolsa. Né? Sendo bem orientado, evidentemente, faz a diferença. E hoje digitalmente está muito mais fácil. Né? Como você muito bem citou. Perfeito. Hoje estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que você dissesse qual é a principal transformação que este curso de educação financeira da Democratic Investment, ministrado por Alan Ora, pode gerar na vida de alguém. Qual seria a principal transformação deste curso? Então, você hoje que sente essa dificuldade financeira, esse peso nas costas, no seu dia a dia, parece que o dinheiro não sobra, esse curso ele vai te levar a um nível de conhecimento, né, que vai transformar a sua vida.
a gente vai levar você a um outro patamar de consciência para que você possa tomar decisões com mais assertividade sobre as suas finanças, mais racionais e menos emocionais. Esse curso também a gente vai trazer alguns conteúdos muito relevantes em relação sobre economia, indicadores econômicos, vamos falar sobre inflação, eu vou fazer uma abordagem sobre a história da inflação na sociedade. Esse conhecimento é de tanta valia que quando você vai começar a enxergar, né, a sociedade de uma forma diferente, a economia de uma forma diferente, o seu negócio de uma forma diferente, né, o seu orçamento de uma forma diferente, isso realmente vai te levar num outro patamar. Então, esse curso, a gente, sem sombra de dúvidas, ele é capaz de transformar a sua vida, te tirar da condição que você está hoje para uma condição muito melhor. Perfeito. Alan, só gratidão pela sua participação aqui, mais uma vez no nosso programa, né? Um grande educador financeiro, Alan Hora, que é administrador de empresas, com MBA também na área de educação financeira, de gestão financeira, ele que tem todos os certificados necessários de um grande player do mercado para orientar financeiramente quem realmente deve ser orientado. Ele vai estar no mês de maio aqui no Instituto Carlos Conce para nos dar aula de fazer aqui no Instituto Carlos Conce o seu curso, que, como vocês viram, é um curso para ajudar e muito realmente a administrar as suas finanças. Ele vai dizer por que no final do mês, muitas vezes o dinheiro não dá, o que fazer para você conseguir aplicar. Isso é um ponto interessantíssimo. Nem todos são interessantes, mas esse ponto eu achei muito interessante. Segundo ponto, super interessante. O que vocês vão aprender na prática durante esse curso, também ela trouxe esse tema para a gente aqui, o que você vai aprender na prática. E o terceiro ponto importantíssimo, né? Qual é a principal transformação que este curso de educação financeira pode gerar na vida de alguém. Então, assim, foram 10 questões aqui comentadas, trocadas ideias, mas esses 3 pontos, do meu ponto de vista, são fundamentais realmente para que você melhore mais ainda a sua condição financeira, para que você consiga realmente ser um investidor, para que você tenha uma boa assessoria nesse sentido, ou pelo menos fazendo o curso você tenha uma noção para gerir melhor as suas finanças pessoais, profissionais e assim por diante. Alan, suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua presença marcante, edificante aqui no programa Podcast dos Líderes. Obrigado, professor, pelo convite, obrigado a todos pela paciência, por nos ouvir. É um grande prazer estar aqui, novamente, uma satisfação, esse podcast aqui que contribui bastante, né, para o desenvolvimento das pessoas, e sempre estarei à disposição. Se quiser me convidar para falar sobre finanças, sobre investimentos, estarei aqui com muita alegria para poder falar com o seu público, né, e estou sempre à disposição. O convite já está feito, com certeza. Em breve estaremos juntos mais uma vez. A hora que esteve com o Paraninfo nas ações de oratória, né? E o Paraninfo normalmente ele tem um tempo de 5 minutos e Alan usou maravilhosamente bem, dando dicas de investimento para você que quer cuidar ainda mais do seu planejamento financeiro. Realmente foi muito positivo, Alan, e eu renovo o convite. Vamos só ver qual é a próxima data, porque nós temos a sua presença aqui mais uma vez. Ok? Um abraço, professor. Obrigado. Obrigado também, Alan. Muito obrigado a você que está acompanhando o podcast Os Líderes. Que bom ter aqui a sua presença. Agora são 15 horas e 28 minutos. 38 minutos. Nos encontramos na próxima quarta-feira com mais um podcast dos Líderes ao vivo aqui no Instagram, Carlos Conce _. Também vai ser posto no nosso YouTube, Carlos Conce Podcast. Muito obrigado e até semana que vem.